Você acredita em profecias? Recentemente aconteceu no México. Uma idosa mexicana de 73 anos teve uma misteriosa revelação divina. Visões de eventos sobre um obscuro futuro da humanidade, que segundo a profecia irão se desenrolar nos próximos anos, até o ano de 2030. A profecia tem viralizado pela internet afora no mundo inteiro e diz coisas impressionantes sobre os dias atuais e coisas que certamente poderão acontecer nos próximos anos de nossa vida. A grande pergunta é: será essa profecia realmente uma revelação da parte de Deus ou não? Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre mais este intrigante e polêmico assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Para compreendermos a profecia da idosa mexicana, antes é interessante refletirmos um pouco sobre alguns acontecimentos que atualmente vêm ocorrendo. De acordo com Klaus Schwab, criador do Fórum Econômico Mundial e autor do enigmático livro O Grande Reset, em 2030 você não terá nada e será feliz. Já o assessor de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, diz: os seres humanos são agora animais hackeáveis. Em resumo, Schwab e Harari, em suas palestras, chegam a dizer: você não será dono de nada, nem do seu DNA. E em 2030, você não terá nada e será feliz. O que tudo isto tem a ver com você? As palavras desses homens só farão sentido quando você assistir a profecia a seguir. A misteriosa profecia teria sido dada por visão a uma senhora mexicana de 73 anos, denominada Ozara Velorin. Esta, com o auxílio de sua neta, formalizou os relatos, a fim de que estas informações pudessem ser propagadas ao mundo. Ela cita que em certo dia, passando por muitíssima fome e privações, aproveitou que só tinha água e um pacote de farinha, fez um mingau e assim decidiu fazer um jejum de 3 dias e orações, a fim de que Deus lhe ajudasse com a sua situação difícil que se encontrava. No 3º dia do jejum, a senhora, ao finalizar do mesmo, orou a Deus a fim de entregá-lo, e muito enfraquecida pela fome, acabou adormecendo. Ela cita que teve uma experiência jamais vista, porquanto Deus a revelara coisas impressionantes sobre o futuro da humanidade, que segundo ela, foi uma revelação divina. Ela cita que na visão que teve estava no ano de 2030. As pessoas estavam muito diferentes e usavam na cabeça um capacete, que segundo ela se assemelhava a capacetes de astronautas. Ela, usando um lenço, ficou impressionada com aquilo e logo viu um rapaz alto e forte, que portava uma túnica branca e seu rosto era como a luz de uma lâmpada. A senhora então pergunta ao rapaz quem ele era, e assim este lhe responde que é um dos anjos guardiões do mundo. Então ele cita o porquê das pessoas de 2030 estarem usando capacetes semelhantes a de astronautas.
Segundo o anjo, é dito que o mundo havia saído de um período em que um micro-organismo contagioso, entre 2020 a 2022, tirou a vida de milhares de pessoas. Ele cita que no ano de 2022, as coisas foram se abrandando e o mundo achou que estava livre. Mas, no ano de 2025, surgiu uma variante que em menos de 6 meses ceifou mais de 250 milhões de pessoas. E com isto, toda a proteção tem sido em vão, e nem esses capacetes poderão protegê-los. Ela cita que logo após a cena de sua visão mudou, e agora estava juntamente com o anjo guardião, dentro de um supermercado. Esta viu pessoas fazendo suas compras, mas não utilizavam dinheiro, nem cartão de crédito ou débito para pagarem suas contas. As pessoas simplesmente colocavam seus dedos polegares em um visor ao lado de um monitor, onde aparecia o valor das compras. A senhora curiosa então pergunta ao anjo: cadê o dinheiro? O anjo então responde que desde o ano de 2025, o mundo não utiliza mais dinheiro em cédulas de papel. Todas as pessoas foram obrigadas a cadastrarem seus polegares e seus rostos em bancos financeiros e organizações públicas. E assim, quando a transação não se concretiza com o polegar, os pagamentos ou qualquer transação financeira é feita através do reconhecimento facial. Toda a moeda passou a ser única e digital, uma medida adotada pelos governantes a fim de evitar a desvalorização e o enriquecimento desigual. O céu estava cinza e parecia estar nublado. As pessoas andavam como se estivessem com medo de alguma coisa. Às 7 horas da noite, as pessoas se recolhiam em suas residências. A senhora então perguntou ao anjo: por que as pessoas estão agindo assim? O anjo então lhes falou: o mundo, a partir do ano de 2023, passou por um conflito que mobilizou exércitos de todas as nações, Oriente contra Ocidente. E as palavras de nosso Mestre Jesus têm se cumprido no Monte das Oliveiras, dia após dia. Um homem se levantou como embaixador da paz mundial, e ele conseguiu fazer proezas que nenhum líder da Terra conseguiu em todo o mundo fazer. Este amenizou a fome na África. Todos os conflitos por disputas territoriais foram apaziguados. A tensão entre os judeus e muçulmanos foi resolvida. A região leste do Monte de Moriá, em Jerusalém, ficou com os judeus, e a região sul para os islâmicos. O terceiro templo foi reconstituído, e este homem foi constituído pelas Nações Unidas e pelo Vaticano, como representante geral de toda a humanidade, com sede em Jerusalém. O Papa tem sido o conselheiro deste homem. A senhora então pergunta ao anjo: o Papa é o Francisco? O anjo então lhe responde: não, Bergoglio não vive mais. O Papa atual é um homem negro, influente na política mundial. Esse líder que foi levantado se mostrou um homem carismático e caridoso durante os 3 anos preditos nas Escrituras. Depois, ele passou a utilizar medidas severas para controle e manipulação das pessoas. Uma das leis para garantir segurança é que nenhuma pessoa após 7 horas da noite pode estar na rua. Cada pessoa pode somente comprar e consumir alimentos de acordo com a tabela imposta por ele. Não existe mais carne, só alimentos processados de origem sintética. Família só pode consumir 25 quilos de alimentos por mês. Todas as empresas estão sob administração e domínio do governo. O salário é o mesmo para todos. É proibido reclamar. Existem drones em todos os lugares. A vida tem sido controlada através de salas de comando.
Todas as ruas têm câmeras, bem como todas as casas. A vida das pessoas já não é mais privada. A senhora então questionou ao anjo: "E quanto às igrejas?" O anjo então lhe respondeu: "Não existem mais igrejas. Existe o templo central em cada cidade. Esses templos são catedrais católicas que aderiram ao ecumenismo. Estes fazem suas reuniões chamadas de Nova Era. Os prédios das igrejas denominações passaram a servir de apoio para o governo mundial." A senhora, assustada e triste, novamente pergunta ao anjo: "E os crentes?" O anjo então lhe responde: "Os verdadeiros cristãos estão cultuando ao Pai Celestial escondidos, e os falsos cristãos receberam o sinal do governo e aderiram à nova religião do líder supremo. Quase toda a humanidade adora o líder mundial como um deus." Chorando, então a senhora pergunta ao anjo: "Jesus já voltou ou voltará?" Ao que o anjo lhe responde: "Jesus ainda não veio arrebatar sua igreja. Resta muito pouco tempo. 2030 é o ano limite para que as taças comecem a serem derramadas sobre a terra e as trombetas sejam tocadas e comece então a colheita." A senhora então pergunta ao anjo: "Quem vai escapar de todas estas coisas?" O anjo então lhe responde: "Aqueles que estiverem o selo do Espírito Santo. Esse selo é a conversão das pessoas que realmente se entregaram a Cristo e vivem exclusivamente para Ele." Neste momento, então a senhora acorda daquele sono profundo, falando em uma língua espiritual, como nunca havia falado, e estava chorando. Esta visão, segundo ela, foi um alerta para a humanidade, visto que a cada dia as profecias estão se cumprindo e que a volta de Jesus Cristo a buscar o seu povo está bem mais próxima do que pensamos. A grande pergunta é: você está preparado a estes eventos? Será que tudo isto realmente está próximo de acontecer? Uma coisa temos que compreender: os sinais estão por toda parte. Jesus Cristo um dia falou: "Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva." E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.